João, capítulo 2. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: "Encham de água esses potes." E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora, tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: "Tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio." Todos os seus discípulos se lembraram que está escrito: "O zelo da sua casa me consumirá." E então os judeus lhe perguntaram: "Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas?" Jesus lhes respondeu: "Destruam este santuário e em 3 dias o levantarei." Os judeus responderam: "Este santuário foi edificado em 46 anos. E você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Neste capítulo, Jesus, ele começa o seu milagre, seu primeiro milagre, e ele mostra por que num casamento. Porque ele nos espera para um grande encontro, a noiva de Cristo com o seu noivo. E porque é um milagre de transformação, para nos mostrar que o verdadeiro milagre, mais do que sinais, prodígios e maravilhas, o que agrada o coração do Pai é a transformação de um coração. Não é só a conversão, mas é você viver uma vida nova, pensar de uma nova forma. E ele finaliza este capítulo falando ainda sobre a importância da santidade e de levar a Deus a sério como prioridade. A casa de Deus, o ministério é com santidade e com temor e tremor.
e por isso que ele limpou o templo do Senhor.